meio-dia, você vai ver no Câmara Hoje, reta final da reforma política. Mudanças precisam ser aprovadas na Câmara e no Senado até semana que vem, para valer em 2018. Segunda denúncia contra o presidente Michel Temer deve ser lida hoje em plenário. Do Salão Verde ao vivo, Carolina Nogueira. Alguns deputados defendem que a denúncia seja tratada de maneira separada na CCJ, mas o presidente Rodrigo Maia disse ontem que isso não deve acontecer. Hoje é terça-feira, 26 de setembro. Agora em Brasília, 8 horas e 52 minutos. Esses são os destaques do Câmara Hoje, que já está no ar. A prioridade do plenário esta semana deve ser concluir as votações da reforma política. Além de analisar a forma como elegemos nossos representantes, uma medida provisória tem potencial de abrir polêmica entre os deputados. E tudo isso em meio à apresentação da segunda denúncia do Ministério Público contra o presidente Michel Temer. Há 2 semanas do fim do prazo para mudar regras eleitorais para já valerem nas eleições do ano que vem, o plenário da Câmara dos Deputados deve terminar de votar a proposta da reforma política que acaba em 2020 com as coligações nas eleições de deputados e vereadores e cria em 2018 um desempenho mínimo a ser alcançado nas urnas pelos partidos para que tenham acesso ao dinheiro do fundo partidário e à propaganda na televisão e no rádio. Só faltam 3 itens para esta proposta voltar ao Senado. O Senado, na minha opinião, ele eu entendi que foi certo o que ele fez, porque ele aprovou primeiro a cláusula de barreira, aí você diminui em 2018 o número de partidos e aí sim, em 2020, você, com a cláusula, com a término das coligações, os parlamentares, vereadores, deputados vão poder migrar para os partidos que sobrarem desta composição futura aí a partir de 18. Uma reforma política de verdade devia ter participação popular, devia ter um plebiscito sobre os principais temas, um referendo popular. Ela não pode ser resolvida, o sistema de governo e financiamento de campanha não pode ser resolvido em 15 dias. O que é possível passar aqui, tem o nosso apoio, é o fim das coligações proporcionais. Mas outras propostas da reforma política também devem ser colocadas em votação no plenário. Entre elas, iniciativas que retomam a ideia de criar um fundo composto por recursos públicos para financiar as campanhas eleitorais. Isso está previsto em 2 frentes. Uma proposta que veio de uma comissão especial da Câmara, que já está no plenário, e uma outra que está em elaboração pelos senadores. Um fundo partidário público, mas que tenha a capacidade de ser construído a sua montagem financeira a partir da Comissão de Orçamento com os instrumentos que hoje já financiam a política. Além da reforma política, outras propostas aguardam votação do plenário da Câmara. Entre elas, a medida provisória 782, que muda a organização administrativa do governo federal. O texto é polêmico porque dá status de ministro a Moreira Franco, chefe da Secretaria-Geral da Presidência e um dos investigados pela Operação Lava Jato, garantindo a ele o direito ao foro privilegiado. A medida provisória tem força de lei só por mais 2 semanas e meia e, neste prazo, precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado. Toda essa pauta de votações do plenário está em meio à chegada na Câmara da segunda denúncia contra o presidente da República. Desta vez, Michel Temer é acusado de obstrução à justiça e organização criminosa. Mas, para o Supremo Tribunal Federal abrir processo contra o presidente, os deputados precisam autorizar. A denúncia tem um trâmite próprio, mas tanto parlamentares da base de apoio a Temer quanto os de oposição dizem que isso vai atrapalhar o andamento das votações aqui na casa. Certamente a pauta da Câmara será tomada pela segunda denúncia, tão logo ela que chegue. Isso inviabilizará a discussão de outros temas, portanto, quem imagina que novas propostas serão discutidas na Câmara, assim que a segunda denúncia chegar, ela vai dominar os assuntos aqui na Câmara. Atrapalhar, atrapalha. Atrapalhar já atrapalhou. Atrapalhar está atrapalhando. Todavia, isso faz parte. Cabe a nós termos o devido senso de responsabilidade para priorizarmos as coisas. Bom, a Carolina Nogueira está lá no Salão Verde com líderes partidários e vai conversar com a gente, fazer uma previsão da semana. Carol?
Pois é, Mariana, havia uma expectativa que essa denúncia fosse lida no plenário ontem mesmo, mas não houve quórum para essa leitura, então isso deve acontecer no dia de hoje, a partir da leitura em plenário, então, que começa a tramitação na casa. A grande dúvida é se essa tramitação dessa denúncia, se ela vai acontecer como um bloco, uma denúncia só, um processo só, ou se vai ser desmembrado, né? Como a Dini falou, essa denúncia é em relação a 2 crimes. O presidente Michel Temer é indiciado de 2 crimes. Organização criminosa, e aí ele é indiciado também, junto com os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, os ex-ministros Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves e o ex-deputado e ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, e também ele é indiciado pelo outro crime de obstrução de justiça. Então a grande dúvida é como que a CCJ vai encaminhar a análise dessa denúncia. Ontem, alguns deputados comentaram, deputados de oposição, defendem que a denúncia seja desmembrada, mas o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, deu a opinião dele que isso não deve acontecer. Vamos ouvir. A Constituição fala que para se processar um ministro tem que também ter autorização da Câmara dos Deputados. Então, nós achamos que é necessário separar aí o posicionamento do presidente da República, o posicionamento de cada um dos ministros, para a gente poder fazer uma avaliação e poder decidir ou não se vai afastar para poder haver o processo do Supremo Tribunal Federal. Nós entendemos que pela jurisprudência, pelo precedente que existe no Supremo de 90 e pela forma como o Supremo encaminhou a denúncia, uma denúncia única, que não cabe fatiamento da denúncia ou por crime ou por autoridade. O que cabe é uma votação única, autorizando ou não a que o Supremo prossiga com a denúncia. A gente conversa sobre esse assunto agora com os deputados Lobe Neto, que é do PSDB de São Paulo, está aqui com a gente, e também com o deputado Zé Geraldo, que é do PT do Pará, também está conosco nessa manhã. Deputado Lobe Neto, em primeiro lugar, por que não houve quórum ontem? O governo não conseguiu colocar quórum para a leitura dessa denúncia? O governo não tem pressa? Qual que é a avaliação que o senhor faz nesse sentido? E sua opinião sobre essa questão, se a denúncia deve ser analisada como um todo ou fatiada? Bom, segunda-feira e sexta-feira geralmente não tem votações, não são sessões deliberativas, o quórum geralmente é baixo. Quem está presente geralmente são os parlamentares mais próximos, aqui que moram em Brasília ou em alguns no limite de Goiás, e geralmente eles estão presentes. Eu acho que não teve nenhum convite a mais para que viessem mais parlamentares, por isso o atraso da leitura, mas hoje será lido, sem dúvida nenhuma. Sua opinião sobre a questão do fatiamento, deputado, o que o senhor acha? O senhor acha que deve ser analisado de uma maneira só? Tem gente que fala que, enfim, se negando, né, no caso do presidente, também cairia a denúncia em relação aos ministros e ex-ministros. Qual a opinião do senhor? A minha opinião é que o Supremo que enviou. E como o Supremo enviou para cá, está tudo sem ser fatiado. Por isso, a Câmara tem que respeitar e, sim, fazer o julgamento, né, a apreciação dessa denúncia que veio, sem o fatiamento, da maneira como o Supremo enviou para cá. E daí, sim, agora tem o rito, passa na leitura, depois a Constituição de Justiça, depois o plenário decide se será encaminhada, se terá sequência essa denúncia não só do presidente da República, mas também dos ministros. Deputado Zé Geraldo, sua opinião? Bom, primeiro, com relação ao quórum de ontem, demonstra uma crise, né, que existe hoje na base do governo. E, com certeza, os parlamentares da base agora vão extorquir muito mais o governo Michel Temer, que não tem legitimidade e caminha para o final do ano os parlamentares querem ver, inclusive, os compromissos anteriores cumpridos. Com relação ao fatiamento, eu penso que nós deveríamos respeitar o pedido do Supremo Tribunal e autorizar a investigação de todos, porque, para mim, o crime é o mesmo e a quadrilha é a mesma. Pois é, e a gente fica também na dúvida sobre qual vai ser o impacto disso nessa análise da reforma política que está entrando na reta final. O senhor acredita que vai impactar? O senhor acha que dá para continuar aí a análise dos destaques que faltam da proposta de emenda à Constituição, das outras propostas, dos outros projetos de reforma política que estão no plenário? Não, sem dúvida nenhuma. A partir do momento da leitura, volta para a defesa do
do governo, do presidente da República, dos ministros, daí sim vai para a Comissão de Justiça. Nesse período dá para votar os 3 destaques da relatora Sherida para o encaminhamento ao Senado Federal. Temos também o relator Vacareza com uma outra proposta. Essa vai ser um pouco mais difícil, tem que votar 2 turnos aqui na Câmara para depois seguir com 2 turnos também no plenário do Senado Federal. Nós entendemos que o prazo está muito exíguo, o prazo está muito curto, mas pelo menos essa da deputada Sherida como relatora, eu acredito que avançará. Já não é o que a sociedade gostaria, não é o fim das coligações, já para agora 2018, mas é o que foi possível e o que foi numa junção de esforços para que pudesse ser aprovado nesse momento. Deputado Lobby, o relator é o deputado Vicente Cândido, né? A gente estava falando Vacareza, deputado Vicente Cândido. Desculpa aí. Deputado Zé Geraldo, sua opinião, o senhor acha que dá para concluir esses destaques, a PEC das coligações, esse outro projeto que trata aí também, o projeto de lei ordinária, que tem uma série de outros temas, limitação de doação individual, também trata da questão do fundo público. O senhor acha que a gente consegue avançar nisso? Eu acho que consegue. Essa reforma é aquela reforma que não reforma nada, né? Uma cláusula de barreira que qualquer criancinha pula. Aliança proporcional só em 2020. E o fundo, que é um consenso de todos os partidos. Portanto, eu penso que nós vamos ter uma reforma política com esses 3 itens. Um fundo público, uma cláusula de barreira e fim da aliança proporcional para 2020. Portanto, uma reforma que pouco reformou. O senhor acha que não muda os aspectos principais, o que a população estava querendo ver, de a eleição, o processo eleitoral fica mais leve, fica mais enxuto, pesa menos nos cofres do país? O processo eleitoral continuará o mesmo, o peso dos financiamentos continuará o mesmo, tanto é que ainda não se definiu se nós vamos realmente limitar os gastos de campanha, isso é muito importante. Porque do jeito que está hoje, quem é rico tem muito dinheiro para financiar a campanha. E as campanhas já estão acontecendo. Nos estados por aí afora, o dinheiro público está rolando solto já para aqueles que são pré-candidatos, são candidatos à reeleição. Então eu penso que essa reforma deveria, no mínimo, por exemplo, ter discutido o tempo de mandato. É impossível um país que tem eleição de 2 em 2 anos. Se quer diminuir dinheiro de campanha, vão diminuir o calendário eleitoral. Por que mandato de 4 anos? Porque eleição de 2 em 2 anos. Uma hora é eleição para prefeito e vereador, depois é presidente da República, governador e deputados. Então, se nós tivéssemos mandatos mais longos, nós poderíamos, em 12 anos, ao invés de ter 3 eleições, poderia ter apenas 2, no caso de presidente da República e senadores, deputados. Aí eu acho que já poderíamos começar a economizar dinheiro em campanha, mas do jeito que está, eu acho que nós não entramos nos pontos principais, né, que nós deveríamos ter entrado. Deputado Lobby Neto, o senhor concorda que é uma reforma tímida? O senhor acha que tem como mudar alguma coisa substancial ainda? Ainda é possível. É claro, quando há consenso na casa é possível. Mas eu gostaria de deixar bem claro aqui, sou totalmente contrário a esse fundo, dinheiro público para investimento em campanhas políticas e também nós temos que limitar os gastos na campanha. Tem maneiras de limitar, tirando algumas obrigações, tirando programa de TV durante o período extra-eleitoral. Você dá para limitar e sobrar recursos para o investimento durante o período eleitoral. Então, deixar bem claro a nossa posição. E aqueles que estão fazendo campanha antecipada, eu acredito que o Tribunal Superior Eleitoral poderá também fiscalizar, através do Ministério Público Eleitoral, já fiscalizar. Tem muitos pré-candidatos a presidente fazendo já política e até fazendo campanha antecipadamente. Deputado Zé Geraldo, tem espaço para votação essa semana de alguma medida provisória? A gente tem a medida provisória do novo refis. Essa outra que a gente viu na matéria que reestrutura alguns cargos do governo, dá status de ministro para o ministro Moreira Franco. Qual que é a opinião do senhor? Vai ter espaço para isso? Depende do governo. Se o governo conseguir mobilizar a sua base, se ele não deixar o crime contaminar, a autorização da denúncia contaminar o Congresso, o governo pode votar. Se ele não liderar a sua base, não trazer sua base, como não trouxe ontem, porque o governo tem pressa em votar essa matéria, mas parece que a base não tem pressa, então é claro que uma medida de refis é uma medida que o governo está usando para aglutinar essa base, que é um refis, na minha avaliação, injusto. Nós deveríamos, nesse momento, estar discutindo uma economia mais solidária, aquela que chega na ponta, nos municípios, ao povo que gera emprego. Essa história de refis e refis, quem perde é o povo brasileiro. E muitas vezes aquele capital especulativo é que acaba ganhando.
Deputado Lobe Neto, daqui a pouco começa também uma sessão especial aqui no plenário da Câmara de um projeto que o senhor acompanha desde o começo, que é a questão do Parlamento Jovem. O que vai acontecer exatamente? Qual que é a intenção desse projeto institucional aqui da Casa? É o exercício da cidadania. Nós estamos trazendo jovens, é um projeto da minha autoria desde 2003, que é o Parlamento Jovem Brasileiro. Então são jovens de todo o Brasil que participam aqui durante uma semana, conhecendo a Câmara dos Deputados, conhecendo o Senado Federal e conhecendo a capital federal. Então é muito importante o exercício de cidadania e para que nós possamos fazer com que novos jovens, novas lideranças na política possam participar ativamente dos processos eleitorais, processo de campanha, porque no sistema democrático que nós temos, o único caminho é pela eleição, é a escolha de pessoas que possam estar presentes aqui na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, nas câmaras de vereadores, nas Assembleias Legislativas. E através do fomento, através do exercício da cidadania, da discussão, que nós poderemos ter novas lideranças. É claro que o eleitor tem que escolher a partir daqueles que não têm ficha suja, iniciar com os fichas limpas e daí sim uma renovação para que possamos ter uma política mais dinâmica e com caras novas. Deputado Lobe Neto, deputado Zé Geraldo, obrigada pela participação de vocês. A gente volta ao estúdio com a Mariana. Obrigada, Carol. Deputados. E após realizar audiências públicas com instituições de ensino, bancos, alunos e governo, a Comissão Mista do Novo FIES promoveu oficinas com representantes desses setores para colher sugestões que podem fazer parte do relatório final. A metodologia, que é adotada pelas empresas mais inovadoras, é conhecida como Design Thinking. Representantes de pais, alunos, entidades de ensino, governo e dos bancos participaram na Câmara de uma oficina para ajudar a construir a lei do novo FIES. Eles se reuniram para debater e sugerir ideias inovadoras que possam subsidiar a elaboração do relatório da medida provisória que reformula o Fundo de Financiamento Estudantil do Governo Federal. A iniciativa, conhecida como Design Thinking, complementa os debates nas audiências públicas. Ouviram todas as partes interessadas, os alunos, as mantenedoras, o governo, etc. Só que tem uma metodologia das audiências públicas, né, que é via microfone. Então, um está usando o microfone, todos os outros estão ouvindo. Na metodologia do Design Thinking, não tem ideia errada. Então, realmente a gente usa uma metodologia que todo mundo, alguma ideia, algum pensamento que tem, alguma solução, alguma proposta que tem para para a relatoria do FIES, ela pode ser contemplada. É uma forma e muito inovadora até aqui na Câmara, na política do Brasil, de trazer esses atores, né, de ouvir a opinião pública de uma forma bem orientada, né? O Design Thinking ele economiza tempo, economiza espaço, economiza toda uma discussão que às vezes numa mesa de reunião leva horas e ninguém se entende. Ele consegue dar essa convergência de forma limpa, de forma bastante objetiva. Nas oficinas que copiam o modelo adotado pelas empresas mais modernas para ouvir seus clientes, surgiram várias propostas. Algumas devem ser incorporadas na nova lei e outras podem se transformar em alternativas inovadoras de financiamento estudantil. Os participantes aprovaram a iniciativa. A minha expectativa é alta, assim, a gente teve inúmeras boas ideias para melhorar o programa que foram acatadas e tomara que melhore o FIES e fique mais acessível, mais eficiente, menos burocrático e possibilite que um maior número de pessoas possam adentrar no ensino superior. Interessantíssimo. Eu acho que todo programa tem que envolver todas as partes interessadas, né? Eu acho que essa iniciativa deveria ser modelo para as demais políticas públicas, né, que acontecem no âmbito do governo federal. Então, acho que todas as políticas, todos os programas deveriam ser debatidos com todas as partes interessadas. E a Comissão de Educação aqui da Câmara debateu o chamado Custo Aluno Qualidade Inicial, um mecanismo previsto no Plano Nacional de Educação que ainda não foi implementado. O Custo Aluno Qualidade Inicial, o CAQ, é um índice que estabelece uma nova forma de financiamento da educação no país. Ele prevê um valor mínimo a ser gasto por aluno para o ensino público de qualidade. O CAQ deveria ter sido implementado até junho de 2016, 2 anos após a aprovação do Plano Nacional de Educação. Mas isso não foi feito.
E essa demora foi tema de audiência pública na Comissão de Educação da Câmara. Infelizmente, o PNE está na gaveta. De 30 metas e estratégias intermediárias que teriam que ser cumpridas até 2017, apenas 6 foram parcialmente cumpridas. Infelizmente, isso é um atestado de que a educação no Brasil não é prioridade. Para esta deputada, a implementação do CAC é importante para reduzir as desigualdades de oferta educacional entre as regiões do país. Eu tenho mais de 70 programas no Ministério que foram desenhados anteriormente e que às vezes eles não respondem à realidade. É possível, num novo desenho do Fundeb, em que a gente possa olhar o que os estados e municípios têm à disposição. Tem município rico recebendo complementação do Fundeb e tem município muito pobre que não recebe um centavo de complementação da União. O membro da campanha nacional pelo direito à educação disse que foi necessário recorrer à Justiça, que deu prazo para o MEC implementar o CAC. O Ministério da Educação não quer implementar esse estudo porque ele vai gerar uma demanda de 37 bilhões de reais a mais para a gestão educacional, transferindo esse valor para estados e municípios, sem nenhum tipo de condução política. É um dinheiro que vai chegar de maneira técnica para ser implementado com controle social dos tribunais de contas e do Ministério Público. Não existe impossibilidade econômica, desde que se faça um escalonamento, nós aceitamos discutir o escalonamento. O representante do Ministério da Educação não deu uma data para o funcionamento do CAC. Para ele, há uma dificuldade em mudar o mecanismo de cálculo existente e também um problema orçamentário. A gente está iniciando, dando um start no desenvolvimento de novos estudos voltados para isso, para que a gente consiga efetivamente implantar o CAQ e o CAC posteriormente de uma forma responsável e sustentável. Não adianta hoje, se não existe o recurso, você implementar algo que não será viável. Você já viu nesta edição do Câmara Hoje. O presidente da Câmara diz que denúncia contra o presidente Temer não deve ser dividida para votação na CCJ e no plenário. Deputados têm 2 semanas para concluir mudanças eleitorais com validade no próximo ano. Agora em Brasília, 9h13 e você vai ver depois do intervalo. Proposta que invalida a lista oficial de animais em risco de extinção no Brasil e que está em análise aqui na Câmara, divide opiniões. A justificativa é de que faltam critérios técnicos e científicos mais exatos para determinar animais que realmente correm riscos. Ambientalistas discordam. E mais. Ecocâmara promove seminário com o tema Cerrado, o berço das águas pede socorro. Parlamentares e especialistas debateram a crescente devastação e as soluções para o aproveitamento sustentável do Cerrado. Os detalhes você acompanha em instantes. Agora em Brasília, 9h15. O Câmara Hoje está de volta. Uma proposta que está sendo estudada na Câmara invalida a lista oficial de animais em risco de extinção no Brasil. A justificativa é de que faltam critérios técnicos e científicos mais exatos para apontar que animais realmente correm riscos. Mas ambientalistas e representantes do governo, convidados a debater a proposta na Comissão do Meio Ambiente, discordaram. O Brasil é um dos países de maior biodiversidade do mundo, mas 698 espécies estão na lista oficial de animais ameaçados em extinção, elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente. Uma audiência pública ouviu especialistas sobre a proposta em análise na Câmara para sustar essa portaria. A justificativa de que a lista é ilegal e não pode servir de base para enquadrar os crimes envolvendo animais em extinção foi criticada por especialistas. O representante do Departamento de Conservação e Manejo de Espécies explicou que a relação feita pelo Ministério segue critérios técnicos e respeita a legislação. Então, esse trabalho seguiu um método internacional, um método que é reconhecido e utilizado no mundo todo. E a partir desse trabalho foram feitas avaliações, então, de um número de 12 mil espécies, e isso daí levou a conclusão de quais espécies são ameaçadas no Brasil. O Brasil assumiu um compromisso de não ter espécies extintas no Brasil até 2020. Então a gente tem que se unir para conseguir mudar esse cenário. É a mesma opinião do procurador do Ministério Público de Mato Grosso. Para ele, a proteção da fauna cabe à União, portanto, o Ministério do Meio Ambiente tem legitimidade. Além disso, a lista de animais em extinção é fundamental para garantir a conservação das espécies silvestres e a aplicação da Lei de Crimes Ambientais. Quando uma lista estabelece uma proteção do Estado, tem também uma previsão de um crime.
E esses projetos apresentados, inclusive, extinguem esses crimes. Portanto, é um vácuo legal muito irresponsável, perigoso, que a gente recomenda que isso seja rejeitado. Por que agora, do dia para a noite, isso tem que simplesmente ser eliminado? Sem uma discussão, sem uma exposição, participação da comunidade. Se você derruba essa portaria, claro que você pode ter uma abertura maior ainda para caça, para impunidade. O deputado Valdir Colato, autor da proposta, explicou que é preciso aprofundar a análise sobre os animais considerados em extinção. Ele criticou a relação atual. Está trazendo grandes problemas para o setor produtivo e a questão da sociedade brasileira, na verdade, que tudo empaca ali. O meio ambiente quer acabar com tudo, quer parar tudo, não deixa de fazer nada, tudo é proibido, tudo é complicado. Então, o que nós queremos é que todos os animais que estão nessa lista, eles tenham comprovação técnica, científica de que estão em extinção e não simplesmente achando que está em extinção. Não vamos permitir que os animais em extinção sejam ainda mais ameaçados com essas ações legislativas que só vêm trazer malefícios para o meio ambiente, para a fauna e para a flora brasileira. Bom, nesse momento está começando no plenário Ulisses Guimarães a sessão do Parlamento Jovem Brasileiro. Você que acompanha a gente pela internet vai continuar assistindo a essa edição do Câmara Hoje ao vivo pelo canal oficial da Câmara dos Deputados no YouTube. E você que nos vê pela TV Câmara fica a partir de agora com a transmissão da sessão. Bom, e o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, participou do seminário Cerrado, o Berço das Águas Pede Socorro, promovido pelo Ecocâmara, Núcleo de Gestão Socioambiental da Câmara e outras entidades. Cientistas, ambientalistas e parlamentares discutiram a crescente devastação e as soluções para o aproveitamento sustentável do Cerrado. A líder das quebradeiras de Coco-Babaçu, que dependem da preservação do cerrado para sobreviver, condenou o avanço do plantio de grãos e da pecuária. Hoje, a fronteira agrícola pressiona novas áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A região é conhecida como Matopiba, a união da sigla desses estados. Nós sabemos o que é Matopiba. Nós precisamos, não de combater porque nós somos muito pequenas, mas pelo menos de estar dizendo para isso aqui não é nosso, isso aqui não é bom para nós, isso aqui não vai dar certo. E nós vamos estar, nem que seja atrapalhando. Pesquisadores do governo e da área acadêmica mostraram os riscos da ocupação acelerada do Cerrado. A professora da Universidade de Brasília reclamou que a política nacional sobre mudança do clima estabeleceu uma meta que praticamente mantém o ritmo do desmatamento que já vem ocorrendo. E disse que isso é insustentável. Em 2015, a gente tem uma taxa de desmatamento que é 52% mais alta que da Amazônia e ficou em torno de 9.483 quilômetros quadrados. Cumprimos a meta, mas continuamos perdendo 1% da área remanescente do Cerrado por ano. Então, em 50 anos, se a gente mantiver esse ritmo, não tem por que mais ter um Dia Nacional do Cerrado nessa casa. O engenheiro da Embrapa e o presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Cerrado alertaram que a situação ameaça a vazão de água para quase todas as bacias hidrográficas do país. Em 5 décadas, sem ter norma para exploração, né, e com o avanço da fronteira agrícola e da pecuária, né, ele já passou por uma devastação de mais de 50% da sua extensão. Os rios estão secando, as nascentes estão sendo aterradas e tudo isso se repercute na qualidade de vida de todos os brasileiros. O período seco está se expandindo, ele está aumentando, o que era de 5 meses está passando para 8. Isso tem um impacto muito grande no regime de vazão. Isso atrapalha muito o processo de recarga dos aquíferos, porque a gente não tem mais aquela chuva contínua, aquela invernada que a gente chamava. O ministro do Meio Ambiente defendeu um acordo entre governo, produtores e compradores de produtos agropecuários para frear o avanço das áreas desmatadas. É chegada a hora de aqui no Cerrado nós estabelecemos a moratória da soja e um termo de ajustamento de conduta para a carne, como fizemos na Amazônia. A moratória da soja na Amazônia foi um sucesso, está sendo um sucesso. Os compradores só compram soja oriundas de desmatamento legais e que já haviam ocorrido.
Agora nós vamos saber um pouquinho sobre as atividades do dia no corredor das comissões. Daqui a pouco a Comissão de Educação vai debater a medida provisória que formula o FIES, o financiamento estudantil. Nós vamos lá ao vivo conversar com a deputada Poliana Gama. Deputada, bom dia. A senhora que pediu essa audiência pública de hoje. Qual que é o interesse, qual que é o objetivo dessa audiência? Bom, é importante esclarecer à população que o nosso principal objetivo é entender toda a dinâmica proposta pela medida provisória 785. Nós temos ali no texto o objetivo do aperfeiçoamento do sistema da gestão para garantir a sua sustentabilidade. Mas como também prevê novos recursos oriundos do Fundo Amazônico, Fundo de Desenvolvimento Centro-Oeste, é preciso saber também como que os representantes desse fundo percebem essa mudança. Deputada, e existe a possibilidade de novas formas de financiamento, já que estamos em momentos de crise econômica? Olha, no texto apresentado, você tem formas de financiamento onde você observa que tem um cuidado principalmente com um aluno que tem uma renda per capita de até 3 salários mínimos. Os juros, nesses casos, a proposta é um juro muito menor que para outras faixas de renda per capita. Isso pode aumentar, então, o número de participantes das rendas mais baixas no ensino superior privado? É o que a gente tem de ser o grande objetivo do governo. Contudo, como ainda há muitas dúvidas a respeito, principalmente com relação ao como garantir de fato a sustentabilidade do fundo, já que se trata de um fundo contábil, é importante que a gente, nesses momentos de audiência, tanto da Comissão da Educação, como também da Comissão Mista, que trata desse assunto junto com o Senado, a gente possa cada vez mais elucidar para aperfeiçoar a proposta e contribuir com a formação superior dos nossos jovens no Brasil. Essa audiência de hoje, deputada, parece bem completa. Tem representante do Ministério da Educação, da Fazenda, de organismos da sociedade civil. Qual que é o objetivo? O que pode sair daí? Olha, o nosso objetivo é ouvir o Ministério da Educação, que, é claro, que encabeça essa proposta. A gente já tem acompanhado, participado de várias reuniões e por parte dos outros ministérios e dos outros setores do governo, compreender o que deu errado, o que impediu avanços significativos e reais do FIES que estava em operação, para que o novo FIES seja de fato novo, garanta a inclusão cada vez maior por parte dos nossos jovens nesse processo e contribua para o desenvolvimento de fato do país. Deputada Poliana Gama, obrigada pela entrevista, boa audiência pública. Obrigada. Bom, e já está em vigor a nova lei que trata da jornada de trabalho de pilotos e tripulantes de voos. Entre as conquistas da categoria estão a limitação da jornada máxima de trabalho por dia e o maior número de folgas durante o mês. Uma nova lei regula o trabalho de pilotos, comissários e os mecânicos de voo. Cria o sistema de gerenciamento de risco de fadiga humana, que limita em 12 horas por dia a escala de trabalho dos aeronautas. Outra novidade foi a ampliação do número de folgas, de 8 para 10 dias de repouso remunerado por mês. A limitação agora é que para que passe de no máximo 12 horas de trabalho, seja sempre com a aquiescência do sindicato e do trabalhador, dando ao trabalhador a garantia plena de um trabalho seguro, para que aqueles que voam nas diversas empresas brasileiras possam voar com segurança, que a tripulação está ali em seu perfeito estado de saúde e emocional. A legislação com as novas regras para os aeronautas é resultado de uma ampla negociação que envolveu empresários, sindicatos e trabalhadores. A matéria vinha sendo discutida desde 2012 e a aprovação na Câmara e depois no Senado foi considerada uma vitória importante. Mesmo tendo que abrir mão de algumas reivindicações, o diretor do Sindicato dos Aeronautas lembrou que a nova lei garante uma jornada de trabalho mais justa, proporciona mais qualidade de vida aos trabalhadores e mais segurança para a categoria e para os passageiros da aviação civil. Há necessidade ainda de evoluirmos muito mais na questão de observar agora o fator humano. O fator humano está presente ainda nos acidentes que já aconteceram em 80% deles, ou seja, do passado para cá. Se evoluiu muito a tecnologia, se evoluiu muito na máquina, mas esqueceu do fator humano, esqueceu do homem, do piloto, que ainda dá o input, que ainda dá a informação dessa máquina.
Bom, e agora nós vamos para as últimas informações do dia no plenário Ulisses Guimarães com a repórter Carolina Nogueira. Carol. Mari, agora lá no plenário Ulisses Guimarães está acontecendo essa sessão da eleição da mesa do Parlamento Jovem, esse projeto que traz jovens estudantes de ensino médio aqui para Brasília, para participar, apresentar seus projetos de lei e participar como parlamentares aí durante uma semana. A eleição da mesa do Parlamento Jovem está acontecendo nesse momento. A pauta mesmo, para valer, do plenário Ulisses Guimarães, está marcado para começar com uma sessão extraordinária às 11h30 da manhã. A expectativa é que comece aí com a leitura da denúncia contra o presidente Michel Temer, que precisa ser lido em plenário para dar início, então, à tramitação ao longo da tarde. A expectativa é que seja feita mesmo, que os deputados avancem aí na análise da reforma política, além da proposta de emenda à Constituição, que acaba com as coligações e que cria a cláusula de desempenho, que já, essa votação já foi, o texto principal já foi concluída, a votação do texto principal, faltam a votação de 3 destaques. Além disso, tem mais 2 projetos de lei ordinária sobre a reforma política que também estão na pauta do plenário. Mariana. Obrigada, Carol. Bom trabalho. Bom, e nessa edição do Câmara hoje você viu, o Congresso entra na reta final da reforma política. Mudanças precisam ser aprovadas na Câmara e no Senado até semana que vem, para valer em 2018. Segundo a denúncia contra o presidente Michel Temer, deve ser lida hoje no plenário da Câmara. E essa edição do Câmara hoje está chegando ao fim. Hoje é terça-feira, 26 de setembro. Para você, um ótimo dia. Tchau.